Olá, meu nome é André Fay, eu sou médico oncologista de Porto Alegre e eu estou aqui com o Dr. Lucas Nogueira, que é urologista de Belo Horizonte. E nós falamos aqui de uma grande iniciativa do LACOG e do LARC, dois grupos dedicados à pesquisa em urologia. E esta é uma iniciativa para tentar uniformizar as recomendações no tratamento dos pacientes com câncer renal. E nós estamos aqui nessa atividade discutindo diferentes cenários desses pacientes na tentativa de buscar qual é o melhor tratamento no Brasil e considerando as alternativas que nós temos disponíveis. E um dos temas que nós discutimos bastante durante o dia de hoje foi o papel do tratamento adjuvante nos pacientes com câncer renal, ou seja, aqueles pacientes que foram submetidos a um tratamento cirúrgico curativo ou potencialmente curativo, mas que a gente sabe que apresentam um risco elevado de apresentar uma recorrência. Lucas, qual é a tua impressão em relação ao tratamento adjuvante nesses pacientes que eventualmente foram operados por um carcinoma renal de células claras, por exemplo, e que apresentam uma alta chance de recidiva? Como é que tu interpreta os dados que nós temos hoje disponíveis para recomendar um tratamento adjuvante? Acho que houve uma discussão boa sobre o tema durante a nossa reunião. Hoje nós estamos aqui no fim do dia. Hoje o dia foi muito bom, vários temas. Entre, acho que um dos temas mais interessantes, a gente discutiu muito sobre adjuvância. E eu acho que um pouco do que a gente discutiu e do que se chegou a um consenso vem muito da minha posição. Primeiro que eu acho que o painel votou por não há indicação hoje nesses pacientes para se fazer adjuvância. Acho muito importante ser colocado, apesar de você ter alguns dados, principalmente de um estudo com benefício algum benefício do sunitinib nesses pacientes. Eu acho que foi uma discussão importante, que eu acho que esses dados ainda não estão maduros ou sedimentados para a gente estar indicando adjuvância nesses pacientes. A gente pode ver que grande parte desses pacientes vai estar curado, sabe? Submeter esse paciente a uma terapia que muitas vezes ela vai ser tóxica sem nenhum benefício. Então, eu acho isso muito importante. E eu acho outra coisa importante, eu acho que a gente teve uma discussão muito boa, que existem, lógico, casos de alto risco de recidiva. Lógico que dos estudos de adjuvância, eles colocam vários grupos de pacientes no estudo, então eles vão desde um T2 com INSUP mais 3 ou 4 ou de alto grau, até aquele paciente com linfonodo positivo, que foi totalmente removido, ou um tumor localmente avançado. Então são pacientes diferentes e lógico que existem pacientes que podem se beneficiar. E uma coisa importante foi a necessidade desses pacientes, a gente encaminhar esse paciente para os vários estudos clínicos que a gente tem disponíveis. Sem dúvida, eu concordo contigo, Lucas. Eu acho que, frente aos dados que nós temos do uso de terapia antiangiogênica, o pool dos dados não favorecem o uso. Nós temos o único dado positivo é o dado de sobrevida livre de recorrência com sunitinib, não é um dado que avalia a sobrevida global, que seria um desfecho que a gente busca nesse contexto. Então, talvez, eventualmente, individualizar alguns casos especiais pode ser considerado, mas de fato essa não é uma conduta que nenhum de nós, especialistas nessa área, tem adotado. E eu acho que é importante o que tu trouxeste dos estudos clínicos, é importante a gente ressaltar para a comunidade científica e eventualmente também para os pacientes que existem hoje diversos estudos clínicos abertos. Inclusive com imunoterapia. Exatamente, testando uma classe diferente de drogas, que a gente já viu que é extremamente ativa num cenário de doença metastática. É um tratamento melhor tolerado. Acho que é importante a gente lembrar que as terapias antiangiogênicas tiveram uma maior toxicidade no cenário de adjuvância e que, eventualmente, esses trials podem oferecer para os pacientes benefícios mais significativos e que, eventualmente, a gente deve priorizar esse tipo de estratégia frente a uma recomendação que ainda tem uma evidência muito fraca. Acho que a evidência é realmente muito fraca para a gente estar seguindo. Então, acho que assim, até houver resultados desses trials que ainda estão correndo, acho que é prudente a gente não estar oferecendo de rotina adjuvância para esses pacientes de alto risco.
Sem dúvida. Então, a gente conversou um pouco sobre o tratamento adjuvante aqui em pacientes com carcinoma renal. Como nós conversamos, ainda não existe uma evidência forte para recomendar esse tratamento, mas é importante voltar a destacar a possibilidade de estudos clínicos, principalmente com imunoterapia, que estão disponíveis em diversos centros de pesquisa no Brasil, e que eventualmente pode ser a melhor opção para esse subgrupo de maior risco que eventualmente pode recorrer após um tratamento cirúrgico. Até mais.